paz, nobres irmãos. Deus seja louvado e agradecido na sua vida. Deus te abençoe de uma forma toda especial. Quero falar de um assunto muito importante. Assunto esse que eu já tive a oportunidade de começar a falar sobre ele, até em um vídeo meu na minha rede no Instagram. E vou dar continuidade sobre as profecias. O que diz essas profecias, principalmente as profecias nos dias de hoje, né? É muito comum, principalmente no meio pentecostal, do qual eu estou inserido, as profecias elas ocorrerem, elas acontecerem. Agora, será que todas as profecias elas partem de Deus? Ou será que o ser humano usa Deus para se valer do status de um profeta, de uma profetisa? E com isso é muito fácil nós identificarmos aí o que mais se tem hoje, infelizmente nos nossos tempos, as profecias do óbvio, essas profecias que é falada. Por exemplo, você está numa igreja que tem aproximadamente 40, 60 pessoas, um número bem grande. E aí o profeta fala, Deus me fala que aqui dentro tem uma pessoa que está com um problema na família, uma pessoa que está passando por um problema de saúde, uma pessoa que está passando por um problema financeiro. É lógico que no meio de 40, 50, 60 pessoas, e até menos do que isso, vai ter alguém passando por esse tipo de problema. É inevitável não ter. A pessoa pode até não querer falar, mas logicamente que vai ter. Se você chegar e falar assim, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui que está sem um centavo no bolso. Logicamente que vai ter. Isso aí não precisa nem de Deus falar nada, porque certamente tem. Então isso daí é uma profecia, uma revelação do óbvio. Deus está me mandando dizer. Certamente aconteceu em uma igreja que o profeta foi entregar uma profecia e falou que a irmã estava sendo, que Deus estava mudando a história da irmã, que a irmã não seria mais ridicularizada, desmerecida dentro da sua casa, e que as dores que ela sentia na perna também, Deus estava colocando um ponto final. Conclusão, a irmã esperou o profeta falar. Depois que ele falou, ela pediu a palavra e falou assim, certamente isso aí não é para mim, eu não tenho nenhum tipo de problema na minha casa, vivo muito bem e não sinto nenhuma dor na minha perna. Ou seja, envergonhou o profeta. E quem conhecia a irmã sabia que a vida da irmã era uma vida que não tinha realmente nada disso. Então, às vezes o profeta quer se fazer, quer se valer. E por querer se valer, acaba falando, entregando algo que não tem nada a ver com Deus. E infelizmente isso acontece muito em vigílias, em cultos de libertação. Isso acontece muito, infelizmente, isso acontece muito nesses tipos de cultos. Agora, a Bíblia propriamente dita, a Bíblia, se nós formos avaliar em 1 João, no capítulo de número 4 e versículo 1, olha só o que diz. Na primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo de número 1. Amados, não creeis em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, tá? Isso já no tempo de João. Em 1 Coríntios,
em 1 Coríntios, no capítulo 14, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e no versículo de número 29, olha só o que Paulo vai dizer. Versículo 29, Paulo logicamente vai dar uma exortação, ele vem dizendo o seguinte: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E os outros julguem. Julgue quem? Julga o profeta, julga a profecia. Porque tem que julgar. Tem que, essa questão que se fala de não julgar uma profecia, você tem que julgar. O que mais acontece hoje, nos nossos tempos, nos nossos dias, infelizmente, de profetas desprovidos de um compromisso sério e genuíno com Deus. Uma profecia, ela tem o poder de mudar a vida de uma pessoa e de arruinar uma vida, destruir uma vida. E infelizmente, hoje tem muitas pessoas lançando não só as profecias, mas as revelações do óbvio, principalmente as revelações do óbvio, tipo revelação. Eu já tive a oportunidade de falar, por exemplo, revelações como essa, que acontece muito em inauguração de igreja. É comum isso em inauguração de igreja, principalmente igreja pentecostais. Deus está me mostrando, eu já vejo essas cadeiras cheias, eu já vejo o espaço pequeno, aí ainda vira para o pastor e fala: pastor, isso vai ficar pequeno, isso vai ficar, pode começar a enlarguecer as tendas, porque isso aqui vai encher. Já estou vendo você já num outro lugar, com um negócio tudo. Cara, é impressionante. É impressionante. Profecias, por exemplo, que muito se tem também, isso muito com pregador, com cantor, vou te soprar o seu nome, vou te colocar entre os príncipes, vou te exaltar, vou que isso, vou com aquilo, e coisa que nunca acontece. Coisa que nunca acontece. Então, essas profecias, essas revelações do óbvio, elas têm nos dias de hoje denegrido muito a igreja. E com isso, e as pessoas que se usam disso, ou seja, esses profetas, profetizam, eles fazem isso para quê? Para se valer de um status de profeta, de um status de profetiza, sabendo que a palavra de Deus, nós temos que ter uma responsabilidade com a palavra de Deus, uma responsabilidade com ela, uma responsabilidade com vidas, falarmos quando Deus assim mandar falar, entregarmos alguma coisa quando Deus assim mandar entregar, e não simplesmente pelo nosso próprio ego, o que muito acontece nos dias de hoje, infelizmente. Agora, por exemplo, por isso que naquele grande dia, muitos dirão: no seu nome eu profetizei, no seu nome eu fiz. Fez o que? Você não fez nada. Você não fez nada, você profetizou coisas que eu não mandei, revelou coisas que eu não te mostrei. E infelizmente isso tem impregnado as igrejas nos dias de hoje. Você vai, por exemplo, em uma vigília, em um culto de libertação, onde pessoas entregam coisas que não receberam, falam de coisas que não viram. E essas revelações e essas profecias do óbvio, elas soa e trazem grandes problemas. Paulo já fala, os profetas profetizam, mas outros vão julgar, vai passar pelo crivo. E a grande complicação é exatamente essa, porque olha só, uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, seja ele de saúde, seja ele financeiro, seja ele na área da saúde, seja ele na área espiritual, mas gosta de participar de um culto de libertação, uma campanha, numa vigília, enfim. E aí chega lá, o profeta vem e lança uma palavra: que Deus vai estar restaurando a tua casa, que é isso, que é aquilo. Só que a casa, a pessoa está bem,
assim como a saúde financeira. E a pessoa, para não constrangir o profeta, acaba concordando com aquilo, balançando a cabeça e dizendo amém, amém. Só que quando eu falo isso, eu estou concordando com algo que vai ecoar no mundo espiritual. E esse é o grande problema. É por isso que muitas pessoas hoje têm uma vida espiritual arruinada, uma vida familiar arruinada, uma vida financeira arruinada, uma vida, a saúde arruinada. Por quê? Lá atrás concordaram com coisas que eles mesmos não tinham nada a ver com aquilo, entende? Ah, Deus vai restaurar a sua saúde, Deus me mostra restaurando a sua saúde, mas só que a pessoa não tem problema nenhum de saúde, e ela confirma, amém, amém. Aí só que para restaurar precisa ter alguma coisa. Aí onde entra a ação maligna, porque não é Deus que está falando. Deus não está revelando nada. E aí e tudo que é falado ecoa no mundo espiritual, seja no conceito celestial divino, como no celestial caído, entendeu? Vai ecoar lá. E aí isso vem. Isso vem porque você concordou com algo do que você não tinha e agora acaba se arcando com a consequência daquilo que eu liguei no mundo espiritual. Pegou? Tá entendendo? A grande problemática de concordar com profecias e revelações que não condiz com o que você está passando, que não condiz com o que você está vivendo. Tá entendendo essa complicação? Então, na hora que receber uma profecia, uma revelação, julgue ela antes de concordar com aquilo, antes de receber para você. É bem verdade que muitas pessoas correm atrás de profecias, correm atrás de revelação e esquece de entender que a maior revelação é a palavra de Deus. Deus fala através da sua palavra, exorta através da sua palavra, restaura através da sua palavra. E os profetas dos nossos tempos, que na verdade nos nossos dias nem profeta tem quem tem dom de profecia, que não faz essa pessoa um profeta. O dom de profecia, a revelação, a profecia é dada pelo Espírito Santo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer que uma pessoa que tem o dom de revelar e profetizar, ela só vai fazer isso quando assim o Espírito Santo acionar ela. Quando o Espírito Santo usá-la. E aí que é o grande problema. Porque quem realmente tem esse dom e tem uma certa fama de profeta e profetiza e vai num culto de libertação, em uma vigília, ele fala coisas que nem é de Deus e nem é do mundo espiritual, sabe por quê? Porque ele precisa manter o status de profetizar, não, porque aquela ali é profetiza, aquele ali é profeta, e aí acaba falando. Ainda mais se vê uma pessoa chorando, viu uma pessoa chorando num canto, aí que já vai entregar mesmo, já vai entregar. Aí já chega para perto, já começa a falar umas coisas, porque pega o ensejo, não, ela está chorando, então está acontecendo alguma coisa, aí já vai, e já começa a entregar alguma coisa para aquela pessoa. Se vê que a pessoa está meio triste, já começa a entregar. São profetas oportunistas. Profetas oportunistas, irresponsáveis, sem compromisso com a palavra de Deus e sem compromisso com vidas, porque não tem a ideia do que se fala pode arruinar, destruir uma vida, uma família, uma casa, arruinar. Arruinar. Então, são profetas oportunistas e desprovidos de preparo para ser usado por Deus. Por isso, avalie a profecia, julgue. Eu vou até ser mais enfático, julgue todo mundo, julgue a profecia, julgue o profeta. A única coisa que você não pode é ser prejudicado
por algo que Deus não está falando, por algo que Deus não está revelando e por algo que não condiz com a realidade do que você está vivendo, do que você está passando. Não aceite palavras que não condiz com a sua realidade sobre a tua vida, porque isso pode lhe prejudicar. Então avalie sim, julgue sim, e se tiver de repreender o profeta, repreenda o profeta, porque assim ele passa a ter responsabilidade com a palavra de Deus e com as escrituras de Deus. Aí sim nós vamos começar a ter um ambiente bem mais seguro dentro desse segmento que hoje nós vivemos e que é muito vulnerável. Tá? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua igreja, que Deus abençoe a tua chamada. Seja um profeta, mas seja profeta de verdade, seja um profeta comprometido, seja um profeta responsável. Deus te abençoe.